Senhor presidente desta sessão, Eduardo Suplicy, senadores, senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. O tema é recorrente aqui nessa tribuna. Hoje mesmo o senador Ricardo Ferraz tratou dele e os senadores têm abordado pela relevância que o assunto traz, até pela repercussão que a indústria brasileira vem sofrendo, de um modo geral, a economia de nosso país. O processo chamado de desindustrialização não é mais um prognóstico, uma estimativa, é uma lamentável e dura realidade. Nós estamos perdendo competitividade, primeiro pela entrada excessiva de produtos importados, que foi até pouco alavancada pela valorização excessiva do real frente ao dólar. Essa situação só agora está se revertendo. Mas não é só isso. O custo de produção do nosso país tem gargalos que mostram que, apesar da concorrência internacional, poderíamos evitar esse problema se fizéssemos o dever de casa. Um dos setores que precisa ser trabalhado é o da infraestrutura de transporte. Todos os modais, rodoviário, ferroviário, fluvial. No mundo globalizado, e aéreo, evidentemente, no mundo globalizado é inevitável a comparação com outros países. Pelo segundo ano consecutivo, a qualidade das nossas estradas, dos nossos portos, ferrovias, hidrovias e aeroportos ficou entre os últimos lugares do mundo, segundo o ranking preparado pelo Fórum Econômico Mundial. Países como México, China, Turquia, Chile e África do Sul deixaram o Brasil para trás. O jornal britânico Financial Times, na sua edição de fevereiro deste ano, comparou a indústria brasileira a uma bicicleta. Funciona quando estiver em movimento. Se parar de pedalar, cai. Assim está a nossa situação. Pois essa bicicleta, senhoras e senhores senadores, está muito perto de cair nos buracos da caótica infraestrutura brasileira, a começar pelos buracos das estradas. Aliás, o ex-diretor da Agência Nacional de Transporte Terrestre, Bernardo Figueiredo, chegou a admitir que estamos diante de um apagão logístico. Nossas estradas estão dentre as 25 piores dos 142 países pesquisados. Mesmo escolhendo a rodovia como a principal meio para transportar as cargas e os passageiros, o Brasil não dá prioridade à melhoria dessas estradas. 60% do transporte de carga é feito pelas rodovias, mas pouco mais de 15% pavimentadas, o que soma menos de 300 mil quilômetros neste nosso país de dimensão continental. Se quisermos comparar essa situação com outros membros do BRICS, o Brasil está muito atrás. A Rússia tem mais de 600 mil quilômetros de estradas pavimentadas, enquanto a China e a Índia têm, cada uma, em torno de 1,5 milhão de quilômetros de estradas asfaltadas. Enquanto os transportes são feitos, em sua maioria, pelas precárias rodovias, as ferrovias transportam apenas 25% de todas as cargas movimentadas no território brasileiro. É o menor índice entre os países com maior extensão territorial do mundo. O atraso é tão grande que mesmo o investimento de 24 bilhões de reais, feito após o programa de concessão das ferrovias, não foi suficiente para mudar essa caótica situação. Serão necessários mais 74 bilhões de reais para a construção de novas ferrovias. É preciso duplicar a extensão da malha ferroviária para atender o crescimento das exportações brasileiras de minérios e grãos, e ainda uma alternativa inteligente para desafogar as nossas rodovias não duplicadas, que provocam congestionamentos em dias de feriadão, em épocas de feriadão, ou em outras ocasiões, como na época, por exemplo, do escoamento da safra, que ocorre tanto na região sul quanto no centro do país, na região do Mato Grosso. Os portos brasileiros estão entre os 13 piores dos avaliados do mundo. Exportar pelos portos brasileiros é 70% mais caro do que pelos portos europeus.
As hidrovias, meio barato e sustentável de transporte de carga, usado em qualquer outro país do Brasil, representam apenas 7% do nosso transporte. E olha que transportar pelos rios, pelas águas abundantes do nosso território, inclusive no meu Rio Grande do Sul, pode ser 20 vezes mais barato que o transporte pelas estradas. De novo, um modal que poderia desafogar as nossas já congestionadas rodovias. Além de esburacadas, estão com excesso de movimento. Senhoras e senhores senadores, eu temo dizer que chegamos ao limite da gambiarra, do improviso. E por que trago esse assunto no dia de hoje? Estou preocupada, como a maioria dos senadores e os cidadãos brasileiros, como o Poder Executivo se comporta para enfrentar os problemas estruturais do nosso país, que exigem providências corajosas, rápidas e seguras. O Brasil atingiu taxas de crescimento impulsionados, sobretudo, pelo aumento do consumo e pelo aumento das exportações das nossas matérias-primas. As políticas sociais do governo colocaram 40 milhões de pessoas no mercado de consumo, resultado, claro, muito louvável e aplaudido por todos. Mas está patinando para arrumar o cenário onde essas pessoas estão consumindo. Resumindo, estamos vendendo mais carros, com financiamentos facilitados, mais motocicletas, mas não estamos arrumando o nosso centro urbano, as nossas estradas. O Brasil, em 2011, registrou o segundo maior aumento do número de passageiros nos terminais aéreos dos países com as maiores economias do mundo. Superou a China e ficou atrás somente da Índia. Tivemos 79 milhões de desembarques. E os nossos aeroportos, como estão? As empresas aéreas não cresceram na mesma velocidade e agora também estão vivendo, surpreendentemente, uma nova crise. E os aeroportos, em dias de muita movimentação, se transformam em caos, com problemas nos terminais, que vão desde banheiros sem condições de uso e a falta de comunicação para os passageiros, escadas rolantes quebradas, como agora no feriado de Corpus Christi em Brasília, uma coisa inacreditável no centro da capital. O senhor não imagina como estava no feriado o aeroporto de Brasília. No subsolo, no setor A, B e C de embarques, que não é por finger, mas é em remoto, como se chama tecnicamente, existem 2 banheiros femininos, 2, e 2 masculinos, para uma fila enorme, senador Suplicy. É uma coisa mínima, primária. E imagine no momento que tivermos um evento maior, do que simplesmente um feriadão, como foi o caso de Corpus Christi. Além disso, nós temos o agronegócio como a grande tábua da salvação da economia para a manutenção, não só dos números positivos da nossa balança comercial, mas não temos uma política agrícola que inclua o seguro rural consolidado para enfrentar mudanças climáticas como a seca, recentemente no sul e no nordeste, ou as enchentes no norte. Sofremos a toda hora com embargos de países como a Argentina, só para citar mais uma vez a crise que está levando à falência produtores de suíno em todo o Brasil, não somente nos estados de maior concentração, que é Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Aliás, todo esse temário foi levado hoje à ministra Gleisi Hoffmann, numa iniciativa louvável da senadora Lúcia Vânia, que preside a Comissão de Infraestrutura desta Casa. Eu fui lá, convidada do senador Sérgio Souza, para levar à ministra, aproveitando esta audiência à Comissão de Infraestrutura, um problema ligado à questão da suinocultura, cuja crise, se medidas emergenciais não forem tomadas em 30 dias, haverá uma quebradeira de milhares de pequenos e médios criadores do seu estado, São Paulo, senador Suplicy, do Paraná, do Mato Grosso, do Espírito Santo, de Minas Gerais e de outros estados. Mas vamos falar aqui de um exemplo também que parece a menina dos olhos do governo e, por que não dizer, bastante caro ao povo brasileiro, a Copa do Mundo. O Brasil se candidatou para ser o anfitrião da Copa de 2014. Vencemos a escolha e comemoramos. Muito. E talvez levamos muito tempo só comemorando e não nos preparando para arrumar a casa e evitar os atropelos que agora estamos vendo. O jornal O Estado de São Paulo, edição de maio, afirmou que o governo
admite que apenas 5% das obras da Copa estão concluídas. São estádios novos ou reformados, obras de melhoria de mobilidade urbana e infraestrutura. E estamos somente a 12 meses da Copa das Confederações, evento que serve de uma espécie de ensaio para o grande torneio da Copa do Mundo, que vai acontecer daqui a exatos 24 meses. Outros dados também assustam. 41% das obras previstas sequer começaram e só 9% tiveram a licitação realizada. Dos 12 estádios sedes da Copa de 2014, 8 ainda não chegaram à metade das obras. Aeroportos. Das 31 obras previstas, apenas 18 foram iniciadas ou encerradas. E os portos, das 7 obras portuárias previstas, 3 sequer começaram. Se não bastasse todo esse problema com a burocracia e projetos ineficientes, as obras para a Copa podem sofrer novos atrasos devido às denúncias de corrupção envolvendo, por exemplo, a construtora Delta, que está sob investigação na CPI do Cachoeira. Em Minas Gerais, a empreiteira, que seria parte central do esquema do contraventor Carlos Cachoeira, participa de importantes obras públicas. O Tribunal de Contas daquele estado já encontrou superfaturamento de 350% em material de construção utilizado pela Delta em obras para a Copa. No meu estado do Rio Grande do Sul, na capital Porto Alegre, cidade sede dos Jogos, o ritmo das obras também é lento. 6 das 10 obras de melhoria do trânsito para a Copa ainda não saíram do papel. E dentro dessas obras, presidente Eduardo Suplicy, estão paradas, ainda é necessário realizar 8 licitações, processo oficial de escolha das empresas que devem realizar as obras e que no Brasil nunca foi um processo rápido e descomplicado. Por isso, precisaria de muita atenção e não dos atropelos que irão acontecer na última hora. Um exemplo, o projeto da Avenida Tronco, na nossa capital Porto Alegre, ainda espera pela desapropriação de lotes para só então iniciar as obras de construção de ciclovias e de um corredor de ônibus. Tanto atraso aumenta os prejuízos pelo descontrole dos gastos. A conta das obras para a Copa já está em 27,7 bilhões de reais, segundo dados do Tribunal de Contas da União. É possível fazer uma comparação da Copa do Mundo com a nossa economia. O governo se aplicou, concorreu e conseguiu a Copa para o Brasil. Ótimo, festejamos e comemoramos, mas não estávamos preparados para o tamanho da responsabilidade. O mesmo governo se aplicou, trabalhou em políticas sociais, conseguiu aumentar o consumo, as exportações de matéria-prima, o que deu à economia um fôlego nos últimos anos. Mas não nos preparamos suficientemente para atender o aumento da demanda, do consumo, da circulação de mercadorias, não melhoramos nossa infraestrutura, não reduzimos tributos que encarecem o chamado custo Brasil. Corremos o risco de ter um lindo estádio de futebol, mas sem estacionamento organizado, um campo com grama importada, mas nada de transporte decente para levar os torcedores até os estádios. Um estádio com placar de alta definição, mas sem aeroportos eficientes para receber turistas. Muitas contradições. Hoje, temos recorde de carros, mas não temos vias programadas para atender a movimentação desses veículos, nem aqueles de 2 rodas, as motocicletas. Não temos linhas de trens para que as pessoas evitem usar os carros. Não temos transporte de ônibus eficiente, de qualidade e barato. A presidente Dilma, senhor presidente Eduardo Suplicy, tem trabalhado, sim, para reduzir os efeitos da crise econômica mundial sobre o nosso dia a dia e alongar as consequências de um crescimento que levou o Brasil à 6ª economia do mundo. A presidente da República sabe que é preciso aumentar os investimentos nos nossos estados e melhorar nossa infraestrutura. Por isso, deverá anunciar amanhã a liberação de mais de 10 bilhões de reais em linhas de créditos do BNDES para financiar esses investimentos por todo o Brasil. E a imprensa diz que não está descartada a possibilidade de que esses mesmos estados sejam autorizados a tomar novos empréstimos se necessário. Se confirmada a decisão da presidente, chega numa hora boa. Mas, e aí cabe a pergunta, será que os estados estão mesmo preparados para aumentar o seu endividamento? Eu concordo com a proposta do senador Roberto Requião, muito inteligente, por sinal, que está propondo à presidente Dilma Rousseff, senador Eduardo Suplicy, que converta essa dívida dos estados numa espécie de parceria e que o valor
recuperação dessa dívida seja convertido em investimentos que o Estado realizará no mesmo montante e o governo federal passa a controlar o trabalho descentralizado dos investimentos, senadora Vanessa Graziotin. Eu penso que esse é um mecanismo inteligente que o senador Roberto Requião está encaminhando para o governo e que poderá funcionar de maneira contente para, inclusive, resolver esses gargalos que nós temos em toda a logística brasileira. Com grande alegria, concedo a parte à senadora Vanessa Graziotin. Eu é que agradeço a parte que Vossa Excelência me concede, senadora Ana Amélia, e quero cumprimentá-la pelo pronunciamento. Hoje pela manhã teve a reunião da Comissão de Infraestrutura com a ministra Gleisi e penso que todos, independente de partido político, todos os senadores, senadoras, deputados e deputadas, temos o entendimento da necessidade do governo federal ampliar os seus investimentos em infraestrutura principalmente. Não é? Vossa Excelência, eu concordo com o que Vossa Excelência disse, os esforços para não permitir que o Brasil se afunde na crise causada pela Europa, pelos Estados Unidos, têm sido importantes, entretanto, insuficientes. Ouvimos do próprio presidente do Banco Central, essa semana eu não tive a oportunidade de lá estar, mas no momento anterior, e do ministro Guido Mantega, da necessidade de elevarmos os investimentos em infraestrutura do Brasil. Temos que sair dos 19% do PIB e chegarmos, no mínimo, a 25%, senador. E Vossa Excelência, senador Requião, tem falado com muita frequência. Eu quero somar a minha voz, os meus esforços aos esforços que Vossa Excelência tem demonstrado, porque essa é uma opinião não só minha, mas de meu partido, da necessidade que o Brasil tem como uma potência importante, uma nação importante, mas de ampliar os investimentos em infraestrutura. O mínimo que o Brasil necessita é 25%. Então, esse movimento que o Senado, que a Câmara faz e que Vossa Excelência dá uma grande força, é muito importante no sentido de fazer com que o governo federal tome as decisões importantes e necessárias. Muito obrigada e parabéns pelo pronunciamento. Eu queria agradecer a Vossa Excelência, senadora Vanessa Graziotin, por ter feito a lembrança, senador Eduardo Suplicy, estou terminando, de que a reunião de hoje eu queria exaltar a qualidade da reunião liderada pela senadora Lúcia Vânia, porque na Comissão de Infraestrutura, que ela preside com muito zelo, muita dedicação e competência, estavam lá, sim, os representantes da oposição, ela própria do PSDB de Goiás, estava lá o senador Jaime Campos, nosso presidente da Comissão de Assuntos Sociais, o senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, e o senador Blairo Maggi lembrou, inclusive, a propósito, ele ex-governador do Mato Grosso, lembrou a propósito que, quando houve a crise nos Estados Unidos, o governo Obama tratou de incentivar os investimentos públicos como forma de superar a crise. E hoje os Estados Unidos conseguem exatamente mostrar números e dados confirmando que o investimento público ele tem uma eficácia de longo prazo sobre a economia. Portanto, não são apenas aquelas medidas de estímulo ao consumo, mas também esses investimentos que eu imagino que a presidenta Dilma estará focada. Eu também queria fazer apenas um registro da forma como a ministra Gleisi Hoffmann, nossa colega aqui do Senado, senadora pelo PT do Paraná, ela tem sido zelosa também no acolhimento das demandas que nós, senadores e também os deputados, levam a ela, que eu aproveitei até para levar do problema da suinocultura numa reunião que era específica para levar os problemas da logística pela Comissão de Infraestrutura do Senado Federal. E só para renovar também o que eu ouvi do senador Waldir Raupp, muito apropriadamente, existem dois tipos de crítica, a crítica construtiva e a crítica destrutiva. O que nós fizemos lá foi exatamente levar ao governo uma posição de Estado. Todos os senadores de todos os partidos da oposição e governo estavam lá para ajudar, porque quando o Brasil vai bem, todo mundo vai bem. Os brasileiros vão bem, é isso que nós estamos lutando, a responsabilidade que temos. Então, eu queria alertar que todos esses investimentos não podem acontecer apenas no clima de festa, não podem se transformar numa gastança sem controle. É preciso ter o controle dos gastos e ter o tipo de fiscalização que estabeleça como os gastos devem ser feitos, onde o dinheiro será aplicado, investimentos, como propôs, aliás, eu referi ao senador Roberto Requião em relação aos estados.
Com uma crise internacional além das fronteiras e desindustrialização dentro das nossas fábricas, o Brasil não terá como suportar a ressaca que uma gastança pode produzir. Incentivar o consumo é recomendar um antitérmico para uma septicemia. Uma forte ressaca econômica precisa de um tratamento intensivo e vigoroso. E acredito que a presidenta Dilma está atenta e fará isso. É a velha história do futebol. O bom jogador tem um olho na bola e o outro no seu marcador. Nós, daqui deste plenário, estaremos com um olho nas medidas do governo, outro observando como elas são implementadas. Muito obrigada, senador Eduardo Suplicy, pela extensão do meu horário aqui nesse pronunciamento. Obrigada, senador.